Bem-vindo ao canal Aborto Intelectus. Eu sou Marcelo Nascimento e hoje o tema é bem polêmico. Os protocolos dos sábios de Sião. O que vocês sabem sobre isso? Seria uma ficção? Seria uma verdade? O que é que vocês acham? Hoje o vídeo realmente está polêmico e espero que vocês possam aí contribuir comentando aí, dando like. Um abraço e até mais. RenderForest.com. Os protocolos dos sábios de Sião. Desde o fim do século XIX, esse suposto documento tem servido para acusar judeus de formarem uma conspiração para dominar o mundo. 1897. Planejando o domínio. O primeiro Congresso Sionista Mundial rolou em Basel, na Suíça, com judeus do mundo todo discutindo a criação de um Estado próprio. O encontro foi convocado pelo jornalista e ativista Theodore Roosevelt, um dos pioneiros em defender a existência de um país para os judeus. Segundo o texto dos protocolos, o objetivo da reunião seria mais ambicioso. Seria dominar o mundo? 1905. Uma vez perseguidos. Sergei Nilus, místico e conselheiro do czar russo Nicolau II, publicou O Grande no Pequeno, citando um documento secreto, os Protocolos dos Sábios de Sião. Segundo Nilus, a polícia secreta russa obteve o material na França, comprovando a intenção dos judeus de derrubar o czarismo na Rússia. Foi o início da perseguição de Nicolau aos judeus no país. 1926. Fundamento do mal. Preso durante 3 anos por tentativa de golpe de Estado, Adolf Hitler escreveu Mein Kampf, manifesto político e ideológico que serviu de base para a instalação do Terceiro Reich e do nazismo na Alemanha. No livro, Hitler usou trechos dos protocolos para justificar a caça aos judeus que se deu anos depois e culminou no Holocausto. 1933. Distribuição alemã. Já era prática comum dos nazistas editar e distribuir cópias dos protocolos pela Alemanha, mesmo antes de tomarem o poder. Em 1919, já havia uma edição do texto em solo germânico. Ao assumirem o governo, passaram a usar o texto sistematicamente para incitar o ódio aos judeus e justificar suas perseguições a eles. 2005. Até nas Torres Gêmeas. O Ministério da Informação da Síria autorizou a publicação de uma versão que culpa os judeus pelos atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. No mundo árabe, aliás, a publicação sempre foi popular. Divulgado em 1988, o Manifesto de Hamas, grupo político e militar que governa a Palestina, cita vários trechos dos protocolos. Síria, Turquia, Índia e Egito são alguns dos países em que aparecem e ainda reaparecem edições atualizadas do texto dos Protocolos dos Sábios de Sião. 1937. Protocolos brasileiros. Por aqui também houve uma edição do texto. O responsável pela versão nacional foi Gustavo Barroso, membro do movimento integralista. Versão brazuca do fascismo. Desde a independência, setores conservadores nacionais cogitavam conspirações judaicas em eventos políticos importantes no Brasil. Gustavo Barroso era um reconhecido antissemita e admirador do nazismo. Será? 2005. Troca da pesada.
Uma edição mexicana dos protocolos sugere que o Holocausto, em que 6 milhões de judeus morreram sob o nazismo, teria sido moeda de troca para que os judeus conseguissem, anos depois, criar o Estado de Israel. Não há explicações de como e com quem essa negociação teria sido feita. Seria uma teoria da conspiração recheada aí? O texto já foi identificado como ficção. Em 1921, o repórter britânico Philip Graves, do The Times, desmentiu o livro em uma matéria. Na Suíça, em 1935, um julgamento contra os nazistas apontou a farsa dos protocolos de Sião. Será verdade? Como o mito continua forte, o Holocaust Museum, em Nova York, fez em 2006 uma expedição para denunciar a farsa dos textos criados por Golovinsky. O autor foi Matthew Golovinsky. Em 1898, o Cesar Nicolau o chamou para pôr a culpa dos males econômicos e sociais da Rússia nos judeus. Para isso, adaptou trechos de O Diálogo do Inferno entre Maquiavel e Montesquieu e do romance Biarritz. O líder palestino nos anos 1940, Haj Amin al-Hussein, persuadiu os nazistas a realizar o Holocausto na Europa. Ele disse ao Congresso Mundial Sionista em Jerusalém que Hitler queria expulsar os judeus apenas da Europa, mas o Mufti de Jerusalém, Haj Amin al-Hussein, disse-lhe que os judeus deveriam ser removidos da existência. Caso contrário, eles se mudariam para a Palestina. Os historiadores dizem que ele era simpatizante dos nazistas, mas pouco estão convencidos pela explicação de Nathan dos fatores que levaram ao Holocausto. Seria aí uma global teoria da conspiração? Estariam aí os palestinos envolvidos nesse tal ato contra os judeus? Uma coisa é certa, nunca saberemos a verdade. E fica a teoria da conspiração. Vocês tenham gostado do vídeo. Os protocolos do Sábio de Sião realmente vêm aí no decorrer dos anos, dando muito o que falar em uma grande polêmica global. Tanto que os governos, inclusive o Brasil, proibiu os livros de uma pessoa que realmente tem a sua história muito importante aqui no Brasil, Gustavo Barroso. Se você não conhece, é uma dica do canal Aborto Intelectus. O Gustavo Barroso, ele realmente teve a sua contribuição aí em uma das cadeiras importantes, né? Academia das Letras aí no Ceará. E a história dele é bem interessante. Então um abraço, curtam o canal, até mais.